Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Protocolo Fontes. E hoje eu tenho que fazer a cobertura dessa queda do Bitcoin e o que realmente está acontecendo. Bom, mas para fazer um resumo e para você entender e para não ficar desesperado, talvez aí se você esteja olhando o gráfico e o gráfico esteja realmente caindo bastante e eu quero que você entenda isso como uma coisa boa, porque no cenário que a gente tem agora, nenhum fundamento da moeda foi afetado. A única coisa que tá rolando, e é a única coisa grande, né, que tá acontecendo aí no cenário, é a briga de duas corretoras. Então a gente tem a FTX, que ela demonstrou uma certa fragilidade. Na verdade, ela não estava tão frágil, não. Ela estava até fazendo compras, ela estava expandindo o seu mercado. Mas o mundo da especulação é bem-vindo a criptomoedas, né? Então, se especulou que ela tivesse alguma fragilidade, o CZ da Binance aproveitou essa oportunidade para alfinetar uma das maiores concorrentes que ele tem. E nessa hora, quando o maior CEO de exchange do mundo duvida de alguém, a boa parte do mundo também começa a duvidar, mesmo sem ter documentos, mesmo sem ter comprovação exata. Foi o mesmo caso que aconteceu mais ou menos com a IRB aqui no Brasil. Para quem acompanha a Bolsa de Valores, sabe que uma empresa de fora criou um relatório explicando por A mais B que aquela empresa estava insolvente ou estava com os valores adulterados e daí o mercado inteiro desabou em relação à IRB. Mas aí foi numa ação específica e foi em uma instituição que normalmente traz confiança para o mercado. Então o mercado acreditou nessa notícia e realmente comprovaram depois. Agora, numa situação onde a gente tem as criptomoedas envolvidas e duas corretoras, duas exchanges, a gente não tem uma depreciação do ativo, como aconteceu com o IRB aqui no cenário brasileiro. A gente tem uma queda por causa da ansiedade, por causa do medo dos investidores, principalmente que têm os ativos dentro da FTX. Então, a gente pode dizer que é uma liquidação unilateral de uma exchange. E se não bastasse toda essa situação, ainda houve notícias de que o CZ da Binance estaria comprando a FTX. E isso é uma real jogada de mestre. O cara vai lá, alfineta, dá uma batidinha no ponto fraco do amigo que ele já sabia, tudo desaba e quando cai, ele vai lá e compra. Então, o que a gente tem a perder para aproveitar essa oportunidade? Agora eu quero que vocês venham pro gráfico comigo, porque essa imagem aqui tá horrível mesmo, né? Hoje a imagem não tá legal, tá um pouco escuro aqui, mas a gente vai enxergar no gráfico quais são as possibilidades, quais são as grades que a gente tem para prender esse ativo em um certo preço. E eu vou te revelar que eu estou usando o mesmo setup há quase 3 meses. Todas as marcações que eu fiz há 3 meses atrás, elas ainda estão válidas e é por elas que eu me sigo. Então eu não preciso, na verdade, eu não tenho necessidade de ficar fazendo marcações, de ficar pegando indicadores a toda hora e querendo entender mais coisa a toda hora, porque não faz muito sentido. Mas no momento desse, a gente precisa realmente recalcular a rota e entender até onde esse ativo pode chegar ou não. E o que eu quero dizer com isso é que depende do seu estilo de trade, mas não necessariamente é necessário ficar muito tempo debruçado em gráficos. Você pode fazer uma estimativa, você pode se organizar, fazer um estudo de gráficos um pouco mais longos e seguir isso aí por meses, tá? Então, por isso que eu costumo dizer que dá para usar o seu tempo. Depois que você já aprender, já pegar o tato, igual eu faço, pegar 1 hora por semana e conseguir delimitar aí tudo o que você vai fazer, ou pelo menos os pontos onde você vai atuar nos próximos meses. Beleza? Vem pro gráfico comigo que eu vou te mostrar na prática quais são as marcações que vocês vão ver nos vídeos passados. A gente tem as mesmas marcações e como a gente vai agir agora. E esse gráfico aqui vocês com certeza já conhecem. Esse é o meu gráfico de sempre com todas as marcações que eu vou deixando aqui. Ele está bem bagunçado, mas é assim que eu consigo me enxergar. Eu consigo enxergar tudo que eu programo. E isso é legal porque
num dado momento, onde a gente tinha a progressão, no vídeo passado, se vocês assistirem, vocês vão entender que eu estava falando o seguinte: olha, a gente tem essa marcação aqui que eu fiz, essa bolinha, e eu falei o seguinte: nessa semana, foram 4 semanas atrás, né, nessa média aqui, na verdade acho que eu falei no final dessa semana, então eu falei o seguinte, pessoal, o ativo, as criptomoedas, elas estão tricotando dentro desse canal aqui. Então a gente tem um canal maior, um canal superior, tem até uma marcação aqui, eu acho que essa daqui eu apaguei, mas tem essa linha de tempo aqui, né, que eu estou colocando para exemplificar o quanto tempo esse ativo está na mesma trajetória, né, no mesmo arco. E eu falei que a gente tinha uma recorrência de toques dentro do suporte, perdendo força, perdendo amplitude, porque aqui ele vinha aqui embaixo e subia um pouco mais, descia e subia um pouco mais, então ele veio afunilando. Isso é uma característica clássica de quando o ativo está perdendo força, e nesse momento, se ele testar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele começa a enfraquecer o suporte que está segurando ele ali. Claro que o que aconteceu aqui foi um evento extraordinário, não é por conta do enfraquecimento do suporte que esse ativo veio abaixo, mas a gente tem que levar em consideração que o ativo ele já não estava nas suas maiores. Lembrando que esses muitos toques aqui, eles são em tempo semanal, um gráfico longo, então isso conta muito. Cada candle desse aqui são 7 candles de um dia, né? E infinitos candles de 1 hora. Então, são candles realmente muito valiosos em decorrer desse tempo aí que a gente está. Se eu não me engano, essa aqui é uma linha do tempo, né? A gente está aqui há 147 dias, 147 agora já mais uma semana, 154 dias nessa acumulação. Então, mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu já tinha marcado. Tem uma linha aqui, ó, se vocês olharem no vídeo passado, essa linha ainda está aqui, e eu falei o seguinte: dentre esse momento de acumulação, ele pode, né, decorrente de vários toques, ele pode perder momentaneamente e vir abaixo dentro dessa linha aqui, que é uma linha um pouco mais desesperadora em relação ao que a gente estava analisando aqui, mas é uma linha real, é uma linha que já era esperado, beleza? Então, mais uma coisa, aconteceu um evento extraordinário, forçou a quebra do suporte e a gente se segura no próximo, que é exatamente essa linhazinha aqui. Só que essa linha, ela está muito distante aqui, a gente já perdeu quantos por cento? 23%. É uma queda significativa para apenas uma semana. Essa queda em poucos dias, 2 dias, vamos dizer assim, quedas agressivas. A gente está abrindo o próximo candle agora. E o seguinte, esse suporte eu marquei porque eu precisava ter uma linha de referência abaixo da região onde esse ativo estava preso. Então eu precisava de uma linha abaixo disso caso acontecesse alguma emergência. Então, essa linha aqui, eu consegui puxar ela dentro de uma leve, lembrando, gente, uma leve acumulação aqui nos meados de 30 de novembro de 2000, há 2 anos atrás. E essa acumulação, ela é super curta, você tá vendo? Não foi nenhuma linha que eu fiz 2 linhas, né? Uma base de preço, exatamente uma área, uma região de suporte. E essas 2 linhas aqui, que eu trouxe como uma possível suporte para segurar numa emergência, para ter um referencial, ela é bem fraca, para ser bem claro, porque foi apenas uma correção de 3 semanas numa tendência de alta. Então isso aqui não é um suporte, é só uma correção de alta. É onde a galera começou a realizar lucro e o ativo ganhou força para continuar subindo. Então, nessa situação aqui, a gente não pode se ligar tanto. É uma linha de resistência, é uma linha de suspiro. Não é tão forte, não é um suporte tão forte quanto o que a gente acabou de perder. Existe a possibilidade dele tocar aqui e segurar? Existe. Mas é uma possibilidade bem leve. Jogar esse jogo a partir de agora, entendendo que esse suporte é realmente fraco. O ativo ele pode continuar derretendo. Por quê? Porque o ativo é ruim? Não, é porque o Bitcoin perdeu o fundamento, o Bitcoin morreu de novo pela, sei lá, milésima vez? Não. Na verdade, é que quando o preço ele cai um pouquinho, você tem várias empresas, várias instituições, fora a galera que está correndo pelo preço, né? Você tem várias instituições que demarcam uma região onde não quer perder mais dinheiro. Igual a gente fez na semana passada, acompanhou, ou o pessoal lá da turma entende que o ativo sobe um pouquinho, eu travo meu lucro em cima. O ativo sobe um pouquinho, eu travo meu lucro em cima. E aí vai. Né? Então, quando há uma queda brusca, eu já estou com o meu lucro
seguro. Agora, tem pessoas que usam uma estratégia diferente. Elas pegam aonde elas compraram, colocam o stop lá embaixo, deixa o ativo correr, ou às vezes nem coloca stop, às vezes você monitora na mão e deixa o ativo correr e só seguram lá a faixa de preço para não ter prejuízo e deixa o ativo ir embora. Então tem gente, vai chegar no momento, a moeda vai cair, vai tocar no stop automático de 1. A moeda vai cair, vai tocar no stop automático de 1. Cada vez que ela toca um nível de stop grande, ela tende a cair mais. E tocar no próximo stop, e tocar no stop, e tocar no próximo stop. Então é um efeito em cadeia, tipo aqueles de dominó que você enfileira tudo, dá um toquinho e um vai derrubando o outro em sequência. É exatamente o que acontece aqui. Então, antes da gente desesperar, a gente precisa entender qual o movimento está sendo feito. E quando é que eu me preparo para aportar uma grana aqui nesse movimento? Quando eu sinto que essa queda de preço, esses stops, eles começam a arrefecer. Chegam num ponto, voltam para cima um pouquinho, desce um pouquinho, voltam para cima e começa a construir uma base de preço. Aí a gente já precisa utilizar alguns indicadores para entender qual é a possibilidade daquele preço realmente fazendo uma base de preço ali e não fazer tipo uma realização de lucro inversa para voltar a cair, né? Então não faz sentido. Se tiver investir num movimento desse, a não ser se você for pegar um prazo, curtíssimo prazo, né? Mas nessa situação aqui, o que a gente quer é proteger nosso patrimônio e tentar entrar num dos melhores momentos da moeda. Então, o que eu vejo aqui? Quando a gente dá um zoom out, a gente pode ver que o suporte mais forte dessa região aqui nada mais é do que... Ó, esse é um suporte e nessa região aqui eu vou fazer 3 níveis, tá? Porque aqui é onde tem a maior parte dos toques e aqui são movimentos excepcionais, onde ele volta a tocar aqui, ó, próximo de uma outra região que também é um suporte, ok? Então eu vou fazer 3 níveis de defesa para a gente monitorar no futuro. Então a gente tem aqui 12.500, a gente tem aqui o próximo nível que é de 7.300 e outro aqui que é de 5.000. Suportes pesados, bem pesados. Mas é o que a gente tem. Depois dessa queda livre, depois dessa estrutura toda de alta que a gente teve aqui, a queda é clara. Não tem nada a segurar a não ser essas linhas fininhas aqui de suportes fracos que a gente não pode confiar e vai segurar todo o peso do ativo. Então, para a nossa análise agora, a gente acredita que é o seguinte: toda vez que um ativo ele toca num suporte, a tendência é que tenha pessoas que, assim como eu, assim como você, estão acreditando que esse suporte aqui é um preço ótimo. Porque realmente é, né? A gente está com aqui um 23% de desvalorização. 23%, gente, 23% são quase 2 anos de renda fixa. É muita coisa. Então, a gente tem aqui nesse toque, geralmente quando tem uma queda muito brusca, assim, principalmente a gente consegue ver isso nos gráficos menores, né? A gente já tem uma reaçãozinha, uma galera que vai comprando ali naquela região porque acredita que aquela região de suporte vai segurar alguma coisa, pelo menos alguma coisa. Então a gente pode entrar no momento mais baixo, onde a gente vê que já começa uma reação, porque esse ativo ele tende a recuperar um pouco. Aí o que a gente faz? A gente recupera junto com esse ativo, sobe os stops, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que vai recuperar. A gente sabe que bate no estilingue, né? É uma bolinha, aquelas bolinhas de que você taca no chão, né? Tacou a bolinha no chão, ela vai bater no seu. Você sabe que vai acontecer isso, é natural. Ela vai bater, ela vai subir. E aí você trava o stop. Aí você já consegue ganhar 1%, 2%. Eu geralmente vou entrar em altcoins, porque o movimento é muito mais expressivo. A gente analisa o Bitcoin, mas entra em altcoins. E nesse repique, a gente já trava ali 2%, de repente até mais, ou sei lá, né? Quando o movimento é muito agressivo, a tendência é que o repique também seja muito agressivo. Quando você taca a bolinha forte no chão, a tendência é que a bolinha suba com mais força. Então, nessa situação aqui, daria para aproveitar um repique legal, né? Uma batida nesse suporte, uma volta numa recuperação. O problema é que a gente não pode acreditar que depois disso aqui vai ser alta infinita. A gente precisa entender que esse ativo ele não vai recuperar força tão rápido. Provavelmente não, pode acontecer, mas a gente não quer perder dinheiro. Então a gente monitora e coloca sempre uns stops
para que a gente não perca dinheiro. E ele vai subir, a gente segura o lucro. E se cair, a gente está com o lucro segurado. Caindo é ótimo, porque aí a gente consegue aproveitar mais. Imagina só, aqui eu já ganho, vou botar aqui, ele recupera um pouquinho, você já ganha, sei lá, 5% numa altcoin dessa, o stop bate, cai mais e você recompra mais barato ainda. Isso é o melhor dos mundos. Então, nessa situação aqui, se cair, você vai estar pronto. Já até perdi. É tão longe essa linha de stop que, uau, essa linha de suporte, né? Tão longe que dá até para desacreditar. O primeiro nível até dá para chegar. Depois de cair 15 ali, 12 é um pulo. Mas essa de 7 aqui é pior. Mas enfim, jogando certo, não tem erro. Beleza, pessoal? Então, nessa situação aqui, eu acho que é basicamente isso. Só queria fazer esse vídeo aqui também, para vocês terem a análise da minha visão. Eu estou enxergando tecnicamente desse movimento aqui e quais são as jogadas que eu posso estar fazendo. Como vocês viram aqui, não me pegou desprevenido, porque eu já tinha esse traçado aqui há mais de meses. Eu sabia que era onde poderia chegar, independente se fosse um extraordinário ou não. Mas aqui a gente consegue já ver, olha, uma recuperaçãozinha, ó, bateu. Lembrando, tá, pessoal? Suporte não é uma linha. Suporte é uma região de preço. Às vezes a gente traça para ter uma referência, mas o mercado é que sabe. E principalmente quando são fatos extraordinários e tende a fazer o seu próprio caminho, né? Tende a ser um pouco mais artificial, então tende a não ser o movimento completo, ou então ele passa de mais ou vai de menos. Você precisa ficar acompanhando isso aí. Como a gente está acompanhando agora, a gente falou o que ia acontecer e aqui a gente está vendo uma recuperação já desse ativo depois de aparentemente tocar o suporte. Certo, pessoal? Então, nessa situação aqui, a gente já poderia estar esperando, de repente, se fechar. A gente está no gráfico de dia, a gente pode analisar o gráfico da situação. A gente está com 3 candles verdes já. A força é extremamente fraca, para você ter noção. Olha, quando você tiver na dúvida, André, são 3 candles contra um vermelho. E o que eu posso fazer? Como é que eu posso analisar isso? Você pode pegar esse candle vermelho aqui, ó, e você pensa, cara, em uma hora ele fez todo esse movimento. Isso é uma visualização interessante. Em uma hora ele fez todo esse movimento. E ele seguiu candle verde por 3 horas seguidas. Em 3 horas, ele ainda não conseguiu passar o candle vermelho que caiu em uma hora. Um candle vermelho, 3 candles verdes para conseguir empatar. Então a gente tem uma recuperação porque é um suporte. Probabilidade é que a força compradora não entrou com força, não entrou, realmente não é força, é só compradores não estão comprando, então não entraram forte e provavelmente esse ativo tende a voltar a cair, mesmo tendo uma recuperação leve, você entende? Quando ele bate em zonas onde o preço ele é muito transacionado ou próximo dessas zonas, ele tende a ter uma recuperação leve, como se fosse uma realização de lucro da galera que está no lucro, no prejuízo, não sei, de repente a galera que está mais alavancada começa a realizar lucro aí, ó, saindo do mercado e faz essas pontadas verdes, né? Mas como a gente vê aqui, a força é bem fraca, ele volta a desabar. Tá, pessoal? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, se essa análise foi útil para você, compartilhe com seus amigos que também têm investimentos para eles terem essa visão que eu estou passando aqui para vocês e que talvez seja o diferencial para ganhar um pouco mais de dinheiro. E é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Eu voltei aqui só no pós-crédito para dizer que saiu uma notícia agora, enquanto eu estava finalizando esse vídeo, de que o CZ desistiu da compra da FTX. Vocês gravaram quais são os próximos suportes? Vamos comprar barato, sem desespero. Vamos aproveitar o banho de sangue do mercado e sair com mais dinheiro no bolso no próximo período. Chance de ouro. Vamos nessa.